Então, muito boa tarde a todos, aqueles que se juntam a nós. Bem-vindos a este webinar organizado aqui pelo Conselho Estratégico Nacional do PSD, pela secção temática de Economia. Este webinar está aqui inserido num ciclo de outros webinars sobre o programa estratégico e os fundos europeus, no fundo, para revelar aqui um bocadinho a análise do plano de recuperação e resiliência apresentado pelo Governo, mas principalmente também para analisar aqui algumas das propostas alternativas do PSD. Neste webinar estarei eu, Francisco Catalão, acompanhado aqui do Rui Vinhas da Silva, o coordenador da secção temática de Economia, e também por outro dos vice-coordenadores aqui da secção temática, pelo Afonso Oliveira, e também deputado do PSD à Assembleia da República. Este webinar terá então a duração aproximada de 30 minutos e como eu dizia, o objetivo será ter aqui uma visão crítica e também propostas alternativas e também, no fundo, algumas propostas de intervenção política que se vejam necessárias implementar para melhorar este tema da alocação e distribuição dos fundos europeus, a dita bazuca que vai ser entregue a Portugal pela União Europeia. Portanto, em jeito de introdução, e no fundo fazendo aqui uma pequena análise crítica a este plano de recuperação e resiliência, o grande adjetivo que se pode utilizar deste plano de recuperação e resiliência é que este plano é mau. Portanto, acho que foi uma operação, uma opinião quase generalizada, foi um plano que não agradou a quase ninguém, nomeadamente a grande maioria dos parceiros em sede de concertação social vieram criticar a alocação dos fundos e a distribuição dos fundos prevista no documento do Governo e, no fundo, acabou por agradar apenas aqui a um certo establishment público e àqueles que, por outro lado, têm aqui uma visão muito diferente, que é aquela visão partilhada, nomeadamente pelo PSD, daqueles que são os defensores de uma visão mais estatizante do país. Okay? Portanto, foi logo à partida um plano de recuperação e resiliência que, pela importância que tinha, devia ter merecido uma muito maior discussão pública, acabou por ter uma discussão pública quase não, obrigados pela Comissão Europeia, que obrigou o Governo a ter esta consulta pública a que o documento esteve sujeito na última semana, nos últimos 15 dias, e acabou por ser um documento que acabou por ser decidido por alguns ministros e assessores e onde foram esquecidos quase todos de serem ouvidos, portanto, nomeadamente quer as regiões, as autarquias, as comissões de coordenação e desenvolvimento regional, as instituições públicas, privadas, as empresas e principalmente muito dos cidadãos do país. Foi algo que já nos foi apresentado como um facto quase consumado. No fundo, este documento já parte da análise daquele consultor que tinha sido contratado pelo Governo, em que, fundo, tudo é estratégico e nada é tratado com a devida importância. Portanto, é um documento que trata tudo pela rama, vamos lhe chamar assim, parte também de uma premissa errada, de alguma quase objeção de consciência, que não precisamos andar aqui a fazer novos diagnósticos, porque eles estão feitos há muitos anos, e então aproveita-se toda esta confusão para, mais uma vez, atirar-se ao lado e, portanto, em vez de estar a atacar aqui os principais estrangulamentos da economia nacional, muito em particular os principais problemas de competitividade das nossas empresas e da produtividade do trabalho. Okay? Não só partindo dessa base, vá lá, da versão, vamos chamar da versão Costa e Silva, é que este documento ainda consegue ser pior que esse documento inicialmente apresentado. Okay? Porque do bom que essa versão tinha, o Governo acabou por substituir ainda por mais obras públicas, por mais financiamento centralizado, por mais dinheiro para a administração pública e também, em vez de tratar o país como um todo, olhando para as regiões com menores densidades populacionais, muito dinheiro volta a ficar concentrado também na região de Lisboa e do Porto, portanto, nos grandes centros urbanos e, portanto,
cereja no topo do bolo, o Estado ficar com cerca de 80% da ajuda europeia, o que me parece claramente um fator negativo. E, portanto, é um plano também que esquece, bem ou mal, aqueles que foram os principais motores da economia da última década, que foram as exportações e o turismo, que são também dos setores mais afetados pela crise, onde se inclui também a hotelaria e a restauração, obviamente, e para um plano que tem no seu próprio nome de recuperação, é algo que não deixa de ser estranho. Portanto, estar a esquecer de setores que estão a ser dos mais afetados e, portanto, não olhar para esses setores com a vontade de os recuperar e de os voltar a tornar um motor da economia. Mas depois também não existe uma aposta estratégica em nenhum setor ou cluster económico. Portanto, é um plano que continua a ser vago nesse sentido e, portanto, é um plano, como eu já disse, e quando o risco de estar aqui a repetir um pouco, foca-se essencialmente no Estado e não nas empresas e às vezes dá um bocado a ideia que não passa de ser um shopping basket ou um tipo de wish list dos ministros e de alguns autarcas e, no fundo, às vezes quase como conseguir perpetuar esta geringonça via fundos públicos durante o maior tempo possível. Depois, é um plano também que carece de alguma capacidade de análise. Não existem modelos custo-benefício, o que é algo, parece-me claramente, impensável e, portanto, é algo que é básico hoje em dia, é algo que se ensina em qualquer cadeira de avaliação de projetos ao nível de uma licenciatura e, portanto, carece também desta fraqueza e, portanto, e depois ainda, pasme-se, não existem quaisquer tipo de objetivos, ou seja, estamos a injetar dinheiro numa série de setores, no Estado, numa série de reformas, mas não se sabe quais os objetivos, quais as metas que se querem atingir. Portanto, no fundo, quase que se fez, quando começou-se a construir a casa pelo telhado, e, portanto, no fundo, isto tem tudo para ruir. Okay? E, portanto, acaba por ser um plano desequilibrado do ponto de vista territorial, falha também, a meu ver, na aposta tecnológica e nas novas tecnologias e não deixa de ser, como eu também já disse, criticado por todos e, portanto, parece-me um plano fraco. Se havia alternativas, nós acreditamos que sim, que havia alternativas. O Conselho Estratégico Nacional do PSD já elaborou vários documentos. Iremos entrar possivelmente depois durante a nossa conversa em maior detalhe em alguns deles, e principalmente o Rui irá abordar os temas da competitividade e das empresas, mas ao contrário da proposta do Governo, as nossas propostas tentavam exatamente, como eu disse há pouco, quando criticava, focar-se nos estrangulamentos da economia portuguesa. A nossa economia nacional está estagnada desde 2000, 20 anos a marcar passo, a empobrecer e a ver os países de leste e aqueles que se juntaram à União Europeia depois de nós a ultrapassarmos em todos os principais indicadores económicos. Okay? Portanto, e no fundo, se nada for invertido, e ao contrário daquele wishful thinking também do Primeiro-Ministro de em 5 anos estarmos mais perto da Alemanha, possivelmente seremos o país mais pobre dos 27 Estados-membros e não, se nada for invertido. E acho que muito difícil conseguir esse objetivo, como eu lhe chamei, um wishful thinking, possivelmente será mesmo a única meta quantificada que existe neste plano de recuperação e resiliência. Eram precisas, e o país precisava, e creio que estão abrangidas nas várias propostas que o SEN já apresentou, verdadeiras reformas estruturais, que aumentem a competitividade da economia e das empresas, que atraiam investimento, sobretudo investimento direto estrangeiro, e que promovam as exportações. Preocupação em reduzir a burocracia, melhoria do sistema fiscal ou do mercado laboral, redução da lentidão e morosidade da justiça e combate aos elevados custos de contexto. Também deveríamos, e este plano devia-se focar no combate à falta de concorrência em alguns setores, com a baixa capitalização, e aí também o PSD já apresentou várias propostas de capitalização das empresas, em que tinham sido apresentados já, nomeadamente, uma medida de aumento do capital do Banco de Fomento de 100 para 1.000 milhões de euros e a apresentação de 8 linhas de capitalização, mobilizando fundos do BEI e do FEI
de 4 a 5 mil milhões de euros. E já antes, esta proposta tinha sido feita, creio que em maio, e já antes, em março, também tinha havido uma proposta de pagamento por parte do Estado das suas dívidas a fornecedores e também a apresentação de um regime especial de transação dos créditos fiscais para o segundo semestre de 2020, que poderia ter colocado capital nas empresas. Portanto, não estamos a falar de empréstimos, que é algo que mais tarde as empresas vão ter que pagar, mas sim, no fundo, do reforço dos capitais próprios das empresas, e estas medidas somariam à vontade mais de 10 mil milhões de euros nas empresas nacionais, o que seria sem dúvida importante para permitir a sua capacidade de resposta. E, portanto, no fundo, as nossas alternativas têm sido muito mais focadas, como eu já disse, no estrangulamento dos principais estrangulamentos da economia nacional, mas agora, no fundo, é tentar melhorar este plano de recuperação e resiliência. Será preciso também controlar a execução dos fundos, possivelmente depois o Afonso, na sua intervenção, poderá falar um pouco, como também, através da ação política na Assembleia da República, esse controle da execução dos fundos e dos gastos deste pacote financeiro poderão ser medidos e mensurados, principalmente os seus ganhos e os seus benefícios para a economia nacional, mas pronto, no fundo era um bocado esta visão crítica, esta visão alternativa das propostas que o SEN tem apresentado em termos de economia, obviamente aqui numa perspectiva um bocadinho mais de enquadramento geral, para permitir aqui lançar agora estes temas, e passaria agora a palavra ao Rui para falar um bocadinho então sobre também estas propostas do PSD mais focadas nesta área da competitividade e das empresas. Obrigado, Francisco. Obrigado. Queria cumprimentar todos os que estão a ouvir. Eu vou fazer uma breve apresentação, uma sinopse da componente de empresas, daquilo que é o programa estratégico dos fundos europeus, apresentado pela secção de economia do SEN. Enfim, não vou entrar em muito detalhe, mas é importante, até como contraponto àquilo que é o plano de resiliência, que ligamos exatamente ao que vimos. E, portanto, o objetivo central do PSD, no que concerne à economia portuguesa, é tornar a economia portuguesa uma das mais competitivas da zona euro, aumentar o investimento privado, e aqui na componente de investimento privado destaco o investimento direto estrangeiro e a atração de grandes projetos. Se olharmos para o caso da Auto Europa e Bosch e outros casos assim, a atração de grandes projetos deve ser privilegiada como objetivo. Importa aumentar o investimento em investigação e desenvolvimento, aumentar as prestações em percentagem do PIB. Tudo isso nós sabemos que tem subjacente um conjunto de alterações sistémicas, tem a ver com reformas no sistema fiscal, na justiça, tudo o que temos dito ao longo do tempo, mas a ideia é criar um conjunto de condições que faça que seja muito, ou promova a competitividade das empresas e o investimento. Portanto, uma economia competitiva, isto é qualquer coisa que aceita essencialmente em dois pilares: a melhoria da sofisticação do ambiente de negócios e a inovação. Se nós conseguirmos melhorar a sofisticação do ambiente de negócios e melhorarmos a nossa capacidade de termos empresas que consigam inovar sistematicamente, ter uma filosofia de inovação dentro das organizações, estaremos mais próximos dos objetivos de competitividade. Só assim conseguiremos aumentar as cotações de bens transacionáveis, de elevado valor acrescentado, e captar também investimento direto estrangeiro reprodutivo, investimento direto estrangeiro em empresas que possa alavancar a economia portuguesa. No programa estratégico dos fundos europeus nós temos essencialmente 4 grandes linhas. Temos um programa específico de recuperação económica dos setores que foram mais afetados pela crise, com uma dotação de 1.000 milhões de euros. Temos aquilo que chamamos de programa PEDIP 4.0, com uma dotação de 4.000 milhões de euros.
programa de investigação e desenvolvimento com 5 mil milhões de euros e o programa Compete com 4 mil milhões de euros. No total, nós temos a expectativa de ter 13 mil milhões de euros afetados às empresas já competitividade. Desses 13 mil milhões de euros, 4 mil milhões são do European Recovery Program e 9 mil milhões do 2030. O nosso objetivo estratégico é recuperar a economia e tornar Portugal um país mais competitivo, no médio e longo prazo, e essencialmente tornar o país dos mais competitivos da zona euro. O objetivo é aumentar as exportações para níveis de 60% do PIB em 2030 e, como disse, criar condições sistémicas que permitam a atração de investimento direto estrangeiro. Ancoramos tudo isso na ideia de reindustrialização da economia portuguesa, como já discutida com os parceiros, nomeadamente a CIP, e temos três ideias fundamentais em relação à competitividade das empresas. Pretendemos uma economia competitiva com maior concorrência, com menores custos de contexto, com menos burocracia e melhor regulação. Pretendemos uma transição digital com o aumento da componente tecnológica nas empresas e nas cadeias de valor, numa economia do conhecimento, e pretendemos uma reforma fiscal tendente à atração de investimento, nomeadamente na componente de estabilidade fiscal, que permita às empresas planear com algum tempo as suas decisões de investimento. E vivemos, nesta altura, desafios muito específicos. Alguns que decorrem da pandemia, por exemplo, as alterações nas cadeias de abastecimento, que não foram só afetadas pela pandemia, mas também por toda esta revogação de paradigma tecnológico que temos assistido ao longo dos anos, e particularmente nos últimos anos, a reconfiguração das cadeias de valor, esta ideia da transição digital, novas tecnologias, por exemplo, digitalização robótica, machine learning, blockchain, automação, impressão 3D, tudo isto são realidades que as empresas portuguesas e os empresários portugueses não estiverem confortáveis com estas realidades, e em alguns até as liderem em termos de conhecimento, não seremos competitivos, né? Porque não teremos modelos de negócios que sejam competitivos com os países que connosco concorrem para os mesmos objetivos de exportações e de atração de investimento direto estrangeiro. Em matéria de reindustrialização, pensamos que seria relevante a adoção de uma lei de desenvolvimento industrial. Já existe, por exemplo, em França, no Reino Unido, na Irlanda, onde nós pudéssemos, de alguma forma, codificar as grandes opções de política industrial. No fundo, aquilo que interessa é saber onde é que nós queremos ser fortes em 10, 20 anos. Quer dizer, e essa é uma das críticas que fazemos ao programa de resiliência, é que é um programa estratégico sem ser um programa estratégico, né? Portanto, não tem um horizonte temporal definido, não tem, portanto, como disse o Francisco, não é quantificado, tem métricas, nem cronologia, portanto, e desse ponto de vista, e de outros, merece a nossa crítica. Portanto, no que concerne, em particular, aos fundos europeus, aquilo que nós pretendemos fazer é enfatizar também a ideia de programa específico que eu mencionei aqui de recuperação económica da crise da Covid-19, privilegiar alguns setores que foram mais afetados. Aliás, esses setores já foram definidos pela Comissão Europeia. O programa PEDIP 4.0 é um programa de reconversão da indústria nacional e de atração de mais investimento. A ideia de que, neste programa em concreto, 20% da alocação financeira deve ser obrigatoriamente para a transição digital e outros 20% para a transição energética. O programa de captação de grandes projetos industriais, de multinacionais de reconhecida credibilidade, em que o país já tenha know-how e capacidade científica reconhecida e com escala, devemos enfatizar alguns setores, por exemplo, o setor farmacêutico, robótica, software, floresta, energias renováveis. O programa dos apoios do 2030, privilegiar o investimento direto às empresas. Eu julgo que isso é da maior acuidade.
E a ideia dos programas de investigação e desenvolvimento, a criação daquilo que nós designamos de Clube de Investigação e Desenvolvimento 2030, que seria uma subação do 2030 que enfatizasse o reforço da atividade de investigação e desenvolvimento tecnológico das empresas, privilegiando empresas que transacionam produtos ou serviços de elevada intensidade tecnológica. Isso vai nos permitir potenciar o incremento de exportações e, no fundo, o posicionamento de Portugal no exterior como um fabricante de produtos e equipamentos de alta tecnologia e, por arrastamento, outros setores vão beneficiar daquilo que se designa de efeitos de país de origem. A noção estereotipada que nós temos em relação a determinados países e que depois, em relação a um determinado setor, por exemplo, e que depois extravasam por outros setores, às vezes não relacionados. Criar uma imagem de Portugal como um país contemporâneo e associada a atividades de alta tecnologia. Temos vários programas, o Programa Operacional Automático Portugal Biosaúde 2030, a priorizar a biotecnologia e as ciências da vida, em linha até com aquilo que são os efeitos da pandemia, o enfoque que devemos ter nestas áreas da saúde. Portanto, isto remete para a necessidade de termos investimentos estratégicos nesta área. Programas de centros partilhados de investigação e desenvolvimento, estabelecer parcerias entre empresas e universidades. Programas de apoio à concentração e fusão de empresas exportadoras, isto é extremamente importante. Gestora industrial portuguesa, e penso que isto é transversal a todos os setores de atividade, mas a prosperidade em Portugal é extremamente fragmentada. Nós temos 97% de empresas PMEs ou microempresas, e, portanto, é importante criar contextos em que as empresas exportadoras consigam ganhar escala e sinergia através de fusões horizontais dentro do mesmo segmento ou até integrações verticais em segmentos ajusante ou montante. Aqui enfatizamos um programa específico para o calçado e para o têxtil, onde o problema da fragmentação é de particular acuidade. Depois temos um programa de apoio à internacionalização das empresas portuguesas, criando, por exemplo, as empresas que se tencionem internacionalizar, ajudando na criação de filiais, sucursais, quer a montante na logística, quer na comercialização. E, portanto, nós precisamos ter mais empresas internacionalizadas com unidades de negócio no exterior. O programa Marca Portugal, um programa fundamental. Eu devo dizer que as marcas, já agora remeto um pouco para a minha vertente académica, mas as marcas são, neste momento, os ativos, são ativos intangíveis de valor tangível, e para muitas organizações são o ativo mais importante. Não conseguimos ter uma marca portuguesa no top 100, e é fundamental que consigamos, aqui ao lado, a Espanha tem a Zara, a Mango e outras empresas assim. É importante que nós consigamos sensibilizar os empresários para a necessidade da criação de marcas, de não só sermos bons na componente de engenharia e componente tecnológica, mas na componente de marketing e comercialização de produtos. Portanto, a imagem de Portugal associada à produção de bens e serviços de elevado valor acrescentado. Depois, eu não queria estender muito, mas queria dizer o seguinte. Portanto, aquilo que é o objetivo disto tudo é que nós consigamos ir ajusando nas cadeias de valor, para que nós consigamos ter produtos de elevado valor acrescentado e que, peço desculpa pela expressão, mas que não estejamos constantemente na armadilha histórica de construir o nosso PIB pelo valor facial daquilo que fazemos e vendemos. Eu quero dizer com isto, não é construir o PIB à unha, quer dizer, nós não conseguimos agregar valor a bens e serviços valor que vai para além do valor estritamente funcional dos produtos. Não temos essa capacidade ainda. Eu queria finalmente dizer o seguinte, talvez recorrendo aqui um pouco da minha experiência também no Compete 2020, não queria estar a fulanizar isto, não é esse o objetivo, mas há aqui um pressuposto fundamental de governação, sem o qual julgo muito dificilmente alguém terá algum sucesso. E aquilo que nós subscrevemos é a ideia de uma transformação radical no funcionamento do Ministério da Economia. Nós precisamos de reformular o Ministério da Economia por forma a conferir-lhe
a possibilidade de facto, ter algum músculo em matéria de política económica. Eu digo isto em termos não só na matriz de políticas horizontais, mas através das políticas setoriais, mas também na capacidade que o Ministério da Economia devia ter de articular bem com aquilo que se designam por organismos intermédios, como a ICEP e a APMEI, por aí fora. E, portanto, isso é fundamental, nomeadamente no regresso da ICEP à esfera do Ministério da Economia, e achamos que é fundamental até para subscrevendo aquilo que disse o Francisco, que é fundamental a monitorização dos fundos, a introdução de métricas objetivas, e isso tudo sob a alçada de uma unidade dirigida por um Estado na dependência direta do Primeiro-Ministro, com assento do Conselho de Ministros, que consiga coordenar todo este programa de recuperação dos fundos europeus, consiga reportar diretamente a quem de direito, que tenha métricas concretas, objetivas sobre a alocação dos fundos e o resultado, os efeitos económicos desses fundos. Eu teria mais alguma coisa para dizer sobre a capitalização e o banco de fomento, na linha daquilo que o Francisco disse, o reforço do papel do banco de fomento, o reforço de capital do banco de fomento e também da governação do banco de fomento. Mas não vou alongar mais, porque já passei aqui o meu tempo, e daria agora a palavra ao meu amigo Afonso, e ficaria por aqui. Muito bem, boa tarde a todos, quem nos está a ouvir. Eu penso que já o que ouvimos aqui do Francisco Catalão e do Rui Vinhas da Silva já é muito claro daquilo que é a posição do PSD e do SEN, do trabalho que tem sido desenvolvido, da afirmação que temos feito nas propostas alternativas ao governo, e portanto para mim agora eu sei que fica um tempo muito mais curto, mas também fica muito mais simples, porque já disseram quase tudo o que tens para dizer, ou seja, há aqui uma afirmação clara daquilo que o PSD apresentou ao país já no ano 2020, em vários momentos, e particularmente em outubro de 2020, quando apresentou um programa estratégico dos fundos europeus, e portanto o que é que estamos aqui hoje a fazer é voltar a demonstrar essa apresentação, para quem tiver dúvidas, então está disponível para toda a gente, e portanto quem nos estiver a ouvir poderá ter acesso a essa informação, acho que é importante também que saibam isto. Eu começaria por fazer uma afirmação que penso já até o Rui e o Francisco já a fizeram, mas no fundo traduz aquilo que é o essencial, que é a síntese, o objetivo estratégico mais importante do nosso programa, que é, no fundo, recuperar a economia e tornar Portugal um país muito mais competitivo, no médio e longo prazo, um dos países mais competitivos no quadro da zona euro. Isto remete-me completamente para aquilo que foi afirmado recentemente, há um bocado Francisco fez referência a isso, pelo Primeiro-Ministro, dizendo que Portugal daqui a 5 anos poderá ser isto ou aquilo. Mas nem quero repetir sequer aquilo que o Primeiro-Ministro disse, porque Portugal não será claramente, rigorosamente nada do que tem sido afirmado, porque no estado em que está a economia e na forma como o governo tem governado o país, nós não vamos chegar mesmo ao fundo da Europa em termos de ranking, é onde estamos próximo disso e não falta muito para lá chegarmos. E, portanto, penso que é importante aqui que quem nos está a ouvir, as pessoas, todos os nossos, tenham percepção clara de que o PSD tem uma proposta alternativa daquilo que é a apresentação que o governo fez no âmbito do PRR, e mesmo na forma como fez a gestão da pandemia. A gestão da economia é parecida com a gestão da pandemia, portanto, há aqui uma certa similitude. São as mesmas pessoas, os mesmos ministros, e portanto não poderia ser muito diferente. Eu acho que é importante também referenciar que o programa do PSD, apresentado em outubro, foca claramente na competitividade da economia, nas empresas, no investimento privado, no crescimento do valor acrescentado das exportações. Isto foi aqui já referenciado e é importante também que fique mais uma vez, como sou o último a intervir, permite-me, digamos, a fazer aqui um bocado uma síntese do que foi dito. Não é possível, claramente, pensar num programa de recuperação e resiliência ou num programa mais alargado da previsão de fundos, num horizonte de médio e longo prazo, sem uma ambição para o país, sem objetivos estratégicos. Não há objetivos no plano no PRR, quer dizer, não há medição, não há métricas, como foi aqui referenciado. Portanto, quer dizer, isto não é possível. Onde é que queremos chegar? Só se chegaremos ao algum lado, sabemos qual é o rumo que queremos e o caminho que queremos chegar. Senão, só chegaremos por acaso, circunstancialmente, é que queremos chegar. Nunca será possível definir onde queremos chegar se não sabemos o caminho. E, portanto, como já foi dito e muito bem, nós partimos no programa que foi apresentado pelo PSD, pelo SEN, pelos estrangulamentos, perceber qual é a realidade da economia portuguesa e de que forma é que podemos minimizar, digamos, eliminar, se possível, esses estrangulamentos da economia portuguesa, que são muitos
e já foram aqui referenciados, não vou voltar a eles, já foram muito bem apresentados. Mas o PRR, eu queria registrar o PRR, porque acho que o PRR é importante voltarmos a ele, porque o que é que ele nos traz? No fundo, traz-nos para já muitas dúvidas de toda a gente, muita crítica de todos. Não há ninguém que não tenha feito uma crítica profunda àquilo que é o PRR. E traz-nos também 10 ministros envolvidos, múltiplas entidades de gestão envolvidas, acompanhamento, supervisão, enfim, uma grande dúvida em relação ao modelo de gestão. Ninguém percebeu ainda qual será o modelo de gestão de todos estes fundos. Isto deve colocar todos nós uma grande preocupação, porque não perceber como é que será o modelo de governação destes fundos é não perceber como é que serão operacionalizados, e quando estamos a falar de um período tão curto, de aplicação de 13,6 mil milhões de euros, mais 2,3 mil milhões, cerca de 6 mil milhões de euros, digamos, nos próximos anos, enfim, tudo isto deixa-nos muito preocupados. Só alertava e referenciava, ainda ontem tive uma reunião, participei numa reunião para a qual fui convidado, eu e todos os deputados do Norte, com o Conselho Regional do Norte, e coloquei a questão ao Conselho Regional do Norte, ao Presidente da CCDR, várias questões ao nível da governação, dos fundos, porque houve uma reunião desse Conselho Regional do Norte e foram manifestadas nessa reunião um conjunto de preocupações em relação à gestão dos fundos. E, portanto, a questão não é nossa, não é do PSD, não é aqui no Parlamento, não somos nós aqui que estamos com uma ideia muito estranha, é a forma como os fundos têm sido geridos ao longo dos anos no país, o estado em que chegamos, e percebemos como é que o Partido Socialista geralmente funciona quando tem fundos para gerir. E, portanto, enfim, não havendo objetivos, a pergunta que fica sempre é esta: qual é o objetivo para o crescimento das exportações? O PRR ignora completamente. Um governo socialista é sempre um governo que não considera objetivos de eficiência nem de eficácia dos fundos. Não percebemos onde é que queremos chegar. Enfim, pode haver aqui muito investimento, mas a pergunta que se fica é sempre: havendo bom investimento ou mau investimento? É possível haver mau investimento e bom investimento? É uma questão que é discutida permanentemente, e acho que aqui isto fica muito claro que as dúvidas que existem em relação ao PRR devem deixar-nos a todos muito preocupados. Mas este plano também não tem, como já foi referido ainda hoje ou ontem, numa entrevista esta semana dada pelo Ministro do Planeamento, mesmo aqui no Parlamento já fez referência a isso, o plano não tem uma dimensão de recuperação da economia. Quer dizer, o plano do PRR, quando se vem falar de plano de resiliência e recuperação, tem dito sucessivamente o Ministro do Planeamento que este plano aponta para questões mais estruturais. Compreende-se isso. Mas a questão é esta: nós podemos fazer de conta que não estamos no meio de uma pandemia e que não estamos com a economia completamente destruída. Podemos fazer de conta que não estamos e, portanto, estamos tranquilos, pensamos só no futuro a longo prazo e estamos aqui muito tranquilos. Não é isso que está a acontecer e, portanto, o país tem uma realidade hoje que é muito complexa, muito difícil, nenhum de nós tem a noção exata da dimensão da destruição económica que está a acontecer, quer do emprego, quer das empresas, quer do know-how, que está, enfim, todo o processo produtivo das empresas que é vital para o nosso futuro, poderá ser destruído nesta crise. E, portanto, o Governo, se não tiver aqui medidas claras de apoio à economia e de apoio nesta fase inicial, mesmo antes dos fundos, temos aqui um problema gravíssimo. E, portanto, isto o que traduz aqui é uma coisa muito simples, e vou agora referir-me também um bocadinho àquilo que são as escolhas do Governo. Quer dizer, tudo o que o Governo fez, quer no PRR, quer no plano Costa e Silva, são escolhas. Quer dizer, são escolhas claras. E a escolha é colocar o Estado no centro daquilo que são os investimentos, mais 2/3 daquilo que é o investimento que será efetuado para a utilização dos fundos serão no Estado, menos de um terço será aplicado nas empresas, claramente menos, e, portanto, depois o Governo vem dizer: está bem, mas haverá aqui várias empresas que terão investimentos porque serão empresas de construção. Vamos lá ver. Mais uma vez, aquilo que eu quero dizer é: olhamos para a economia que a temos, para as empresas do Estado em questão, ou então temos aqui um grave problema e há muita gente que não está a perceber o que está a acontecer. O Governo não está a perceber o que está a acontecer. E, portanto, há aqui graves problemas. Uma outra questão também que me parece que vale a pena referenciar é que o plano, o PRR, previa inicialmente 3 pilares: a resiliência, a transição ambiental e a transição digital. Enfim, quando o Governo apresentou, depois vem a Comissão Europeia adicionar mais 3 pilares: empresas, coesão territorial e juventude. O Governo não acrescentou esta componente. Ou seja, ficou claramente mal o país em que foi necessário vir a Comissão Europeia dizer: enfim, há aqui mais outros pilares que vale a pena acrescentar. Quando a Comissão Europeia faz referência às empresas, dá razão claramente ao PSD e ao CN por este alerta que fazemos permanentemente, dizermos que o Governo não considera as empresas na recuperação.
esta crítica é muito clara, já o fizemos aqui no Parlamento, já agora fazer uma referência a isso também. Nós, inclusivamente, temos vindo a ouvir aqui no Governo, no Parlamento, os ministros, não sobre o PRR, devo dizer que o PRR não foi apresentado no Parlamento, foi apresentado, veio cá o Costa e Silva apresentar o plano, a visão que tinha para o país, mas o PRR não foi apresentado como sabe, foi enviado para o Parlamento Europeu, para a Comissão Europeia, e depois foram dados 15 dias para esta discussão, que é um tempo muito curto, demasiado curto, para que a sociedade portuguesa tenha uma noção do que estamos a falar. E, portanto, até encurtar deste tempo, há aqui uma redução da democracia e da participação das pessoas num prazo tão curto. Portanto, eu acho que é uma crítica que pode também ser aqui feita. Agora, o que sabemos é que, se não houver aqui uma atuação sobre aquilo que é a recuperação da economia, o que vamos ter, o que estamos a ter neste momento, vamos ter no prazo muito curto, são empresas fortemente endividadas, fortemente, ainda mais descapitalizadas que estavam antes da pandemia, com falências fortíssimas das empresas, com o mercado em transformação total, com o desemprego a subir e com um país com um stress enorme. Até nas empresas, o stress, neste momento, dos empresários, de quem tem que tomar decisões, há aqui um brutal stress em relação à realidade que estamos a viver. E, portanto, tudo isto leva-nos a pensar que este programa não responde àquilo que são as necessidades do país. Há aqui uma inclusão num PRR, num conjunto de obras e de projetos que o Governo tinha na gaveta, que não os fez ao longo de 5 anos, e agora resolveu colocá-los no PRR, e vamos ver o que é que vai acontecer a seguir. E, portanto, e também, como já perceberam, todos percebemos, porque analisar isto mais em pormenor, vai perceber que é um conjunto de despesas também que vão ser incluídas neste PRR, que seriam, digamos, despesas que o orçamento devia suportar, o orçamento do país, e também não vão suportar. E, portanto, claramente há aqui atitudes do Governo que não perceberam o que estava em causa no país, e mais uma vez o Partido Socialista coloca o país num problema gravíssimo, porque coloca um plano que não vai responder, nem vai colocar ambição naquilo que deve ser o país daqui nos próximos 10, 20 anos. Sinceramente, nós estamos todos preocupados, as vossas intervenções foram muito nesse sentido, e bem, e a minha também vai nesse sentido, estamos todos muito sintonizados nisto, e esperamos que o país tenha consciência de que esta forma como o Governo age sobre a realidade é muito má, porque para o Governo a realidade tem muito pouca importância. E, portanto, nós, devo dizer já agora uma outra nota em relação à nossa atividade aqui no Parlamento, acho que vale a pena acrescentar, é que recentemente fizemos uma conferência de imprensa, até, digamos, a denunciar a incapacidade do Governo de apoiar a economia. O Governo anunciou no dia 9 de dezembro, acho que a data é mesmo esta, salvo erro, acho que não estou enganado, anunciou com pouca circunstância no Ministro da Economia que havia 22 mil milhões de euros de apoio à economia. Nós já o dissemos e voltamos a dizer, e por isso mesmo chamamos o Ministro ao Parlamento, quer do Trabalho, quer da Economia, para virem cá evidenciar que apoios darão à economia. Não há nada 22 mil milhões de euros de apoio à economia, por uma razão simples. Somamos a isto tudo o que são dívidas contraídas pelas empresas junto da banca, enfim, tudo isto a somar. Há um apoio inicial, mas vai traduzir-se num custo adicional a seguir para as empresas. E, portanto, eu não tenho muito mais tempo, mas o que vale a pena aqui dizer é que este é o motivo da nossa fortíssima preocupação e, portanto, o que temos a seguir é uma grande necessidade no Parlamento de fazer aqui digamos, um acompanhamento muito próximo daquilo que são a aplicação dos fundos europeus, como o Francisco fez referência a isso, e é verdade. O PSD no Parlamento vai ter essa atitude de acompanhar muito fortemente, obrigar o Governo a vir ao Parlamento a apresentar a execução desses fundos, numa fase mais avançada. Esta fase aqui inicial, não sabemos como é que tudo isto vai ser, e, portanto, vamos ver como é que tudo isto vai funcionar, mas é motivo de grande preocupação. E, portanto, o que se passa aqui concretamente é que o Governo revela, tenho que dizer isto, porque é mesmo uma verdade, revela na forma como age perante a necessidade da economia e das empresas, da mesma forma como geriu a pandemia, nos processos mais difíceis da pandemia. Ou seja, um momento é muito difícil na gestão da pandemia, também é difícil na gestão da economia, mas convém revelar competência, que foi coisa que o Governo não revelou. E, portanto, o que eu espero é que haja, da parte do PSD, o que vamos ter aqui, de certeza, da parte do PSD, quer no Parlamento, quer no SEN, continuarmos o nosso trabalho de ir evidenciando o que diferente podia ser feito, e claramente, foi aqui claramente nesta nossa conversa hoje, muito rápida, ficou muito demonstrado que nós faríamos apostas completamente diferentes, porque a competitividade e a capacidade de dotar a economia de mais músculo seria a nossa prioridade. Não seria nunca o Estado. Obrigado. Ok. Então, agradecer a todos, até porque o nosso tempo já estemos os 30 minutos que estavam inicialmente programados, mas de qualquer forma, agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, que puderam assistir
estas breves intervenções. Obviamente depois o vídeo irá ficar disponível também no site do PSD, no site do SEN e no Facebook, portanto poderá ser depois ouvido por todos aqueles que tiverem interesse nesta discussão. Ok? Mais uma vez, obrigado a todos e muito boa tarde. Obrigado, Rui. Obrigado, Afonso. Obrigado. Até breve.